Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da CGTEC, num local super especial. Estamos na base da CGTEC aqui, em Alphaville, Barueri, com convidados excepcionais. Estamos aqui com o Cardozão, síndico sincero, super famoso aí nas redes sociais. O Cardoso, ele é síndico profissional e a área de atuação dele, a principal é o compliance em condomínio. Depois ele vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Estamos aqui com Danilo Dias, síndico profissional que atua muito na área de auditoria, consultoria em condomínios, né? Jones, falei certo? Certo. Jones Horas, nome importante, hein? Síndico profissional e ele é especialista na área de implantação condominial. Estamos aqui com Sara Maleico, João Lupércio. Eu não podia... eu perco a piada. Não perco a piada, mas eu perco o amigo, né? João Lupércio, especialista em gestão organizacional em condomínios e associações. E ele tem muita experiência na área de segurança, né? O trabalho dele é excepcional. Depois ele vai falar também um pouquinho sobre o trabalho dele. E a gente inicia o podcast aqui, dando oportunidade para cada um deles se apresentar. E vamos começar aqui com o Cardozão, o síndico sincero. Porque eu falei, hoje tem que ter sinceridade nessa mesa, hein, gente? Boa, importante. Bora lá. Antes de mais nada, Thaís, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento com os nossos colegas aqui de trabalho. Né? E uma coisa que eu sempre falo no meu podcast, né? Tudo bem com vocês? Olha o Cardozão aqui de novo. Né? Síndico sincero. Cardoso trabalha com condomínios há 14 anos, né, com ênfase em compliance condominial. Comecei dentro de uma administradora e hoje a minha missão é levar a gestão simples, o básico bem feito e mostrar para os moradores que o condomínio, quando você compra o condomínio, é um investimento para a vida, de gerações. Exatamente. E nós, síndicos profissionais, temos que tratar o condomínio, por mais que seja frio de se dizer, como uma empresa. Nós somos eleitos para dar resultados, e é isso que os condôminos esperam. É isso aí, e além disso, com sinceridade, tá? Que hoje no mercado tá difícil, né? Ele até respirou. É uma luta constante, Thaís. É uma luta constante porque antes da gente pensar em fazer uma evolução no mercado condominial, precisamos falar para os moradores que o patrimônio dele, nós temos que trazer nossa bagagem profissional, expertise, para que aquele patrimônio seja valorizado. Só que, infelizmente, muitos moradores ainda nas assembleias acabam elegendo maus profissionais. E aí, até para a gente ficar na mesma página com o mercado, independente de ser síndico profissional ou síndico morador, aquele que faz um trabalho adequado, trata o condomínio para trazer resultado na valorização, deve ser considerado síndico profissional, seja ele morador ou nós que temos aqui empresa. Exatamente. Agora, aqueles síndicos amadores que não conhecem de gestão, não conhecem de condomínio, não conhecem de legislação, esses sim são considerados síndicos amadores e é o que mais os moradores elegem nas assembleias. Por quê? É amigo, favoritismo, quer ganhar alguma coisa. Se a gente for pesquisar nos livros de gestão, por exemplo, Maquiavel, o Príncipe, 48 Leis do Poder, todo mundo, síndico é um cargo de poder, é um cargo de autoridade, e todo mundo gosta de um poder. Quem não gosta? Mas não tem aquele ditado? Quer conhecer a pessoa? Dê poder a ele. Exatamente. Isso é um assunto que a gente vai depois estar debatendo um pouco mais, né? Exato. Agora eu vou apresentar, quer dizer, já apresentei, agora eu gostaria que ele falasse um pouquinho, né? Danilo, é com você. Muito obrigado, primeiramente, obrigado pela oportunidade, tá? É um prazer estar aqui, principalmente com gentes aqui maravilhosas, só gente fera. Não elogia muito. Nossa, estraga. Eu me chamo Danilo Dias, né? Vim para a sindicatura, foi através mesmo de uma ação revoltante, onde no meu próprio condomínio tivemos que fazer uma assembleia extraordinária para poder fazer rateio de conta ordinária. Aquilo ali eu achei o cúmulo por ser administrador e trabalhar em Big Four. Então, saí de lá eleito, foi a primeira participação em assembleia e já saí de lá como eleito e hoje meu condomínio tem mais de 400 mil em caixa. Que bom. E, então, ou seja, 2023, tendo que fazer rateio de conta ordinária, aonde estava esse dinheiro, né? Então, acho que é isso, é ter coragem realmente para poder mudar o mercado e é isso que eu quero propor aí para o mercado, com transparência e é isso. Tenho muito orgulho de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Imagina.
Jones, com Olá, você. Bom dia, tudo bom? Quero agradecer primeiramente a oportunidade, viu? Agradecer a CGTEC também. Mais uma vez a CGTEC aí investindo aí no futuro da sindicatura no Brasil. Eu sou síndico jovem, novinho, né? Tenho 1 ano só como síndico, mas já atuei na gestão condominial em outros condomínios também há muito tempo, né? E faz 6 anos que eu tenho essa experiência em gestão condominial. E quando eu fui eleito síndico, eu fui eleito porque o povo queria que eu fosse síndico. E eu não queria ser síndico, principalmente em implantação, porque implantação é o pior momento que tem dentro de um condomínio. Verdade. É o caótico, mas também é o melhor momento que se tem para você poder trabalhar pessoas naquele momento. Exatamente. Exato. É ali onde você vai começar a fazer aquela vida daquele condomínio andar, e o comportamento que o síndico trouxer ali, ele vai ser exposto para aquela sociedade, aquela comunidade vai ter esses comportamentos. Então, quando a gente trabalha sobre a teoria das massas, a gente vê que é muito complexo ser síndico em um condomínio que já é estruturado, que já foi entregue. Você chegar com uma outra mentalidade, isso é muito complicado. Você fazer aqueles moradores entrem lá sobre uma concordância com você é complicado. Mas quando você pega um condomínio em implantação, ali está começando tudo. Então é o que eu sempre falo, você tem que ser rigoroso naquele momento e democrático também, para que aquela comunidade possa crescer de forma saudável. Exato. Para ela não crescer com vícios. E imparcial, né? Totalmente imparcial. Sem amizade, sem coleguinha, sem os preferites, né? Que tem essas coisas. E estamos aí tentando aí colocar esse condomínio aí para frente. Legal. Você me perdoa? Não, eu sou do batalhão antiterrorismo condomínios. É xenofobia. A gente evita o terrorismo dentro do... Eu brinco muito com o Lupércio, né? Com essa carinha linda que ele tem, né, Lupércio? Tamo junto, né? né? Salam aleikum. Mas assim, o Lupércio, ele tem um trabalho muito legal, né? A gente brinca porque você é um especialista nessa área de segurança, né? Gestão comportamental. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Legal, bom, primeiro mais uma vez, né, figurinha carimbada, mas queria agradecer por estar aqui com vocês. Esse networking aqui é extremamente importante para nós. A minha empresa hoje ela é responsável também por apoiar os síndicos, a gestão de forma geral nos empreendimentos, né, a entenderem melhor a sua rotina. Então, o que pode faltar em algumas condições, nós entramos complementando e auxiliando de forma geral, né. Eu posso falar um pouquinho também sobre o cenário de segurança, né? A formação da empresa ela iniciou-se com projetos, né, de análise de risco, que 70% hoje de qualquer empreendimento, o fator principal que faz com que os moradores, né, tenham interesse, né, as pessoas tenham interesse por aquele bem imobiliário, é a segurança. Então, o nosso foco ficou ali, né, num primeiro momento, 80% versus 20% no organizacional, e hoje a gente está 50-50 ali, mais ou menos, trabalhando com metade segurança, metade comportamento, organização, né, entre outras coisas. Sem contar que segurança é primordial numa boa implantação. Exato. Eu acho que todos os assuntos hoje estão bem conectados, né? Exato. Então, para a gente iniciar hoje o podcast, a gente pode começar com a questão de valorização do patrimônio. Falar um pouco sobre esse trabalho que vem sendo reconhecido hoje pelo mercado, que é o trabalho da sindicância, né? A gente tem muito problema em relação a isso. Quais são os, eu posso dizer assim, não os riscos, mas assim, qual a deficiência hoje que a gente encontra no mercado? Os cursos são suficientes? Tudo bem que a gente ainda não tem o reconhecimento da profissão, certo? Mas hoje, como que está sendo visto o mercado? Eu posso? Pode. Tá liberado, não vai ter uma sequência não, todo mundo pode se interagir aqui. Ótimo. Ó, a minha simples análise sincera do mercado precisa de conscientização da outra parte, que são os moradores, porque são eles que nos elegem, né? E se o morador, o proprietário, o investidor não entender que o síndico eleito ele é um empresário, um administrador que vai trazer toda a sua bagagem juntamente na implantação, na auditoria, na consultoria de segurança, porque às vezes a gente pega um condomínio de implantação, tem morador que acha que só você chamar as empresas, fazer um orçamento de câmeras e colocar. Exatamente. Então precisamos, a coisa que eu sempre falo, você que está me assistindo, que deve ser pai, tem seu filho, você não leva ele no clínico geral, você leva ele no pediatra, porque é um especialista. E condomínio é a mesma coisa. Antes daquele condomínio estar sendo implantado, tomar forma, eu preciso, primeira questão, prioridade, é segurança, porque todo mundo que vai morar em condomínio quer o quê? Segurança. E já que você abordou esse assunto, né, a gente vê mercados que, por exemplo, você chama uma empresa de segurança eletrônica,
será que ela está tendo uma visão realmente de segurança? Não. Ou uma visão comercial? A maioria dos casos que chega na minha mesa é a visão comercial de vender câmeras. Vender insumo, né? Insumo, coloca a coisa lá de qualquer jeito. O síndico que está levando essas empresas não tem a capacidade técnica, porque nós somos síndicos, somos gestores, então nós somos especialistas em segurança especificamente. Sim. Então nós temos que fazer a nossa gestão de tentáculos e chamar os outros especialistas para agregar na gestão. Então, antes de eu implantar um condomínio, como o Dionis comentou, eu preciso chamar um especialista para fazer o mapeamento do condomínio, para saber onde as câmeras de forma estratégica vai agregar naquele empreendimento e vai mitigar, por exemplo, os pontos cegos. Isso é legal até o Lupercio comentar hoje como que é a sua visão em relação a isso, porque você deve pegar vários projetos, né? Sim, eu sei que muitos projetos são aqueles projetos que foram executados, mas que não foram, como posso dizer, suficientes. Sim. Não vou falar inadequados, mas não foram suficientes. O primeiro questionamento, né, tá pegando o gancho do Cardozão aí, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender, muito embora nossa cultura não favoreça isso, né? Não vou entrar muito em méritos, porque senão a gente vai falar de política e não é o caso. Mas, hoje em dia, a contratação de um síndico é a contratação de um currículo. Então, não dá para contratar o meu amigo do futebol, que pode ser um bom jogador, para administrar 500, 600, 1000 unidades. Então, poxa, o que você está apresentando? O que você me entrega, né? Então, às vezes a pessoa fala, porque nem o Jones comentou, eu tenho 1 ano que eu sou síndico. Beleza, mas a sua idoneidade te trouxe até aqui. Sim. Então, você já está muito mais interessante do que muita gente no mercado aí, que falta muito isso. É revoltante, às vezes. E falando sobre projeto, e ainda pegando, né, o que o Cardoso bem elaborou, bem trouxe para nós aí, é que o que eu sempre falo de começar do começo. Então, o empreendimento nasceu. Ninguém edifica uma casa sem antes fazer um projeto arquitetônico, um projeto estrutural. Então, às vezes, por boa vontade, as empresas que estão ali interessadas em vender tecnologia, ela vai idealizar um melhor cenário. Mas eu acho que e fora, né? Você olhou para fora? Exatamente. Pode ter excesso? Às vezes as pessoas falam, não, segurança nunca é em excesso. Lógico que é. Por quê? Porque segurança em excesso não é gerenciável. Então você tem que compilar o fator de risco dentro do negócio, né? E é uma das propostas do nosso trabalho, né? Porque às vezes você ter 50 câmeras não é tão efetivo quanto você ter 15, vamos supor. Né? Um exemplo. Se nós conseguirmos, né, trazer procedimento, tecnologia e recurso humano na mesma base, gente, sensacional. Ainda se fala dos 3 pilares? Com certeza. Então esses 3 pilares entram muito nessa questão, né? Onde você tem a tecnologia, fator humano e procedimento. Exato. Então, assim, são os 3 pilares hoje da segurança. Então, se você investir muito em segurança, mas se você não tiver procedimento, nada vai adiantar. E é o que eu digo, Thaís, nós mais recentemente, né, nós tomamos a liberdade de criar um método que eu chamo que é o Simplifica, né, para análise de risco. Por quê? Porque até tempos atrás, talvez, né, vocês já tenham tido acesso a esse tipo de material. A análise de risco era um documento escrito, né, em braille que você tinha que interpretar. Então era um pacotão desse tamanho com 1000 páginas. Ler projetos. Que aí, né, o cara fala, como é que eu vejo? Então o que começou a acontecer, né, quando nasceu a JL? Os clientes ligavam e falavam, viu, eu fiz uma análise de risco aqui no meu empreendimento. Eu falei, poxa, que bacana, o senhor quer uma cotação? Às vezes a gente perdia a concorrência, falava, fechei uma análise de risco aqui, passava 1 mês, 2 meses, ligava, viu? Eu fiz análise de risco. Falei, poxa, que legal, bacana, né? O senhor precisar de alguma coisa, está à disposição. Não, preciso. Preciso que você venha aqui e entenda o que o cara escreveu. Então a gente chegava... Linguagem técnica. Pô, meu amigo, a gente tá vendendo... Era braille. Famosa linguagem técnica. A gente tá vendendo análise de risco, cara. Agora eu tô sendo Lupercio sincerão. Sincero, vai. Igual o Cardoso, cara. Não, cara, você vai pro empreendimento, cara, que muitas vezes quando a gente tem o síndico ou o presidente lá, que é às vezes voluntário, ou às vezes que, volta a falar, síndico não é obrigado a ser especialista em todos os cenários, senhores. Né? Ele tem que fazer gestão. Então contrata alguém que te apoie. Então assim, como que eu vou falar tecnicamente de risco com uma pessoa que é de uma outra área? Que é né? Então assim, eu acho que esse método de simplificar, né, de explicar o fundamento do projeto, lógico, tem uma ISO, tem uma certificação por trás do negócio, uma metodologia. Isso é importante e é técnico, tem que constar no documento. Agora, tem que ser legível, né, gente? Senão não adianta nada eu fazer um projeto
perfeito, maravilhoso, que fique dentro de uma gaveta. Exatamente. Né? Então tem que ir para campo, né? Na O prático, das vezes vão para gaveta. básico Não, bem e o feito. pior- Bem feito. E o pior é que às vezes é um projeto tão elaborado, mas não é tão eficaz. Não é prático. Não é Exato. prático. Então, assim, não adianta você ter todo um planejamento estratégico que mostra desenho, metodologia, isso, só que o negócio não é prático. E viabilidade, né, pessoal? Porque assim, vamos combinar, segurança, até por ser primordial hoje nos empreendimentos, é um recurso caro, né? Então, assim, quando você contrata uma consultoria, a expectativa não é que ele me traga aqui que eu tenho que ter, né, agentes da NASA e drone que atira Exato. raio laser. Eu preciso que o cara entenda que eu tenho um budget específico financeiro e que eu tenho limitações para executar. E essa que é a matemática do negócio. Com base nesse budget que eu tenho, qual que é a minha capacidade? Exato. Né? Então, e isso é consultoria na minha opinião, sabe? E você falou uma coisa que me despertou um certo interesse na pauta, que talvez a gente pode jogar essa pauta para um outro momento, mas hoje muitas empresas estão usando os drones como substituição humana, né? Como que você vê isso? Uma coisa breve. Horrível. Péssimo. Tem um fato de um condomínio meu que aconteceu. Se não fosse o fator humano, esse condomínio tinha sido invadido. Posso dar tem algumas vivências que eu posso compartilhar. E assim, pessoal, eu dou a minha percepção com base nessa vivência aí desses 15 anos aí que eu quero empreendimento. E assim, de forma prática, por que eu acho, até na último podcast a gente falou um pouquinho sobre o fator humano ainda ser predominante. Porque independente das distrações, ele ainda sente, né? Ele tem tato, ele tem olfato, ele é auditivo, Exato. né? Agora, ele trabalha na chuva, ele consegue enxergar um pouco além, pelo menos, da expectativa. Eu sei que a gente tem muita tecnologia nova chegando, IA e não sei o quê, mas e até isso daí ser um produto tangível tem uma ponte gigantesca, né? Então, o que eu digo é que eu ainda acredito muito no fator humano. O drone, ele é descartado? De forma alguma. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, e aí são as fases do negócio, as pessoas misturam. Porque daí né? entra o estudo da aplicação da tecnologia, Exato, porque né? assim, o drone pode funcionar extremamente num galpão logístico, para patrulhar em horas específicas um trecho limpo. Mas vamos pegar um empreendimento, por exemplo, igual a nossa região aqui em São Paulo mesmo, você vai pegar um vertical gigantesco. Qual é o efeito de um drone, gente? Pelo contrário, Não ele tem vai o acabar peito, incomodando as pessoas. E o Depende. vertical, nós temos dois cenários, né? Então a gente tem o empreendimento horizontal e o empreendimento vertical. Desculpem se eu me alongar, tá? Mas basicamente o vertical já tem uma tendência de ter um perímetro mais forte. Minha preocupação maior é a portaria e instalação. Quando você vai para o empreendimento horizontal, que são as casas, tal, que tem um perímetro longo, às vezes 5, 10 quilômetros de perímetro, aí o fator é outro, porque o perímetro é mais interessante para uma intrusão. Então o foco de cada projeto é diferente, né? Eu vou entrar num outro assunto que eu acho legal, que é o rateio da conta ordinária, e quero linkar esse tema com a dificuldade de implantação, porque eu acho que tem muito a ver. Porque quando você pega uma implantação, um condomínio novo, você não tem fundo de investimento, você não tem reserva, você não tem nada. Com a vontade de vencer, né? E aí a gente entra com a questão do rateio, muitas vezes, né? A previsão orçamentária. Então, eu gostaria que cada um falasse um pouco, tá? Por favor, interajam, né? Para a gente deixar isso uma questão polêmica. Eu quero que isso aqui vire polêmica. Então eu vou deixar a palavra com vocês. O condomínio em implantação ele tem muitos desafios. Eu acho que é o que o Cardoso trouxe. Quando a gente fala de um síndico ou síndica, a gente está falando de alguém que vai representar aquele condomínio. Sim. E que vai aguentar toda a bucha daquele condomínio nas costas dele. Então a gente não pode pegar aquele amiguinho que a gente toma cervejinha no final de semana só porque os nossos vieses de concordância são iguais. A gente falar assim, não, ele vai ser um bom síndico. Mas será que ele vai ser um bom gestor? Acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Acho que é interessante todas as pessoas que morassem em condomínio assistissem esse podcast para entender a complexibilidade que é você eleger um síndico. Porque não é aquele seu amiguinho, não é aquela pessoa que concorda com tudo que você fala, que tem as mesmas ideias que você. E quando a gente fala isso em implantação, a gente fala de um condomínio que a gente pega famílias que nunca moraram em condomínio. Exatamente. Com realidades sociais diferentes umas das outras, com culturas também diferentes umas das outras, e a gente alocar isso daí em um determinado local
é muito complexo. Aí tem aquele transtorno que a psicologia traz, transtorno de adaptação, que você saiu de um bairro, você está indo para outro ambiente, e a realidade muda também, às vezes a pessoa fica nervosa, fica estressada. No meu condomínio tiveram muito casos assim nos 6 primeiros meses, que foram de famílias brigando todos os dias. Imagina. Mas teve aquela parte assim, onde eu entrei para trazer aquela calmaria. Eu falei, gente, vamos, isso é um complexo de adaptação que a gente está passando. É o transtorno, e isso acontece. Aí chega a conta. Aí, primeiro dia, primeiro mês, tudo tranquilo, a construtora ainda está lá, a incorporadora ainda está lá junto, presente. Chega um segundo mês, aí começa a ter inadimplência. Exato. Ah, eu não sabia que tinha que pagar condomínio. Como assim? Não sabia? Até porque, Jones, o corretor que vendeu para mim um apartamento falou que o condomínio ia ser R$200. Isso, e tá em 400? Como assim? Gente, cuidado, pegadinha. Pegadinha, cai, o povo cai. Pegadinha. Ainda. E a gente, quando a gente pega esse primeiro impacto, a gente tem que comprar carrinho de compra, a gente tem que fazer compra de vários produtos essenciais, do enxoval. O famoso enxoval do condomínio. O famoso enxoval, e a gente tem que analisar. O que eu faço? O que eu dou prioridade? A segurança? Aí eu dou prioridade de segurança, é morador. Não, mas eu quero o carrinho da minha compra. Eu quero usar salão de festa. Eu quero usar salão de festa. Churrasqueira. Eu quero a churrasqueira. Equipamento novo na academia. Academia boa. Um monte de coisa que vai vindo. Então, quando a gente pega essa parte, se o síndico ele não for um gestor administrativo muito bom, para saber o que ele pode gastar e quanto ele pode gastar naquele mês, a gente vai ter o que aconteceu no condomínio do Danilo. A gente vai ter que fazer rateio para pagar a conta extraordinária. Exatamente. E isso é revoltante. Sim, revoltante. Isso é revoltante. Porque assim, gente, independente... Vou dar um apelido pro Danilo, agora vai ser o síndico revoltante. Não, mas é revoltante, porque, poxa, eu consegui mostrar para todos que estavam na Assembleia, e principalmente para a antiga gestão, de tipo, gente, desculpa a expressão, que merda que vocês fizeram? Vocês ficaram mais de 20 anos aqui. Eu, com menos de 10 meses de sindicatura, coloquei um saldo mega positivo. E é uma coisa que eu fiz essa provocação. Onde estava esse dinheiro? Mas também... Vamos rever o contrato. Você trabalhou isso, você deixou positivo mantendo a qualidade de serviço. Porque tem muito síndico que acha que o objetivo do condomínio, de uma associação é diferente. Legislação, né? Você não pode ter... como fala? Presidente? Não, porque a arrecadação ela tem um limite. Se você ultrapassa sem esse fins limite, lucrativos, né? Associação, isso. A associação é bem diferente de um condomínio. Mas tem síndico que acha que deixar um caixa saudável é o principal, só que esquece de fazer as manutenções, né? De fazer as melhorias. E isso começa a impactar em N problemas dentro da situação. Exato. E aí, fora isso, tá colocando, então, mercadinho. São coisas básicas, sabe? Uma mídia legal dentro do elevador, melhorou a academia, tá melhorando, sabe, salão de festa aqui desde 20 anos. Então, poxa, pensa, teve uma festa, chega uma pessoa que já morou nesse condomínio 15, 20, 16 anos atrás. Na hora que ela chega, ela fala, nossa, gente, é as mesmas coisas, é a mesma cadeira, é a mesma mesa, é mesmo tudo. Cara, isso é inaceitável. E sem contar, pegando o gancho do Jones, quando nós pegamos um condomínio de implantação, é o primeiro condomínio. Além de fazer a assembleia de instalação, é a primeira previsão orçamentária. Que se eu chamei aquele meu amigo para ser síndico, ele não vai saber estruturar uma previsão orçamentária. As manutenções necessárias. As manutenções, exatamente, porque além da implantação, tem a garantia, de 5 anos do condomínio, tem aquele contato que temos que fazer com a construtora para atender toda a demanda do dia a dia da área comum. Temos que fechar as áreas comuns porque está sem câmeras, né? Porque a galera vai quebrar e não vai falar, tipo, eu quebrei, não tem câmera, então não vou pagar. E aí eu vou cobrar do condomínio, você que não quebrou vai querer bater no Cardoso ou no Jones, porque, por que tá vindo essa despesa, sendo que eu não quebrei? Então são vários fatores que quem trabalha em implantação sabe como funciona. E aí não pode, de novo, o morador tem que entender que ele não pode colocar a gestão do empreendimento dele na mão de amadores. Sim. Exatamente. Na mão do amigo. Aquele que fala o que ele quer ouvir, que vai fazer aquilo que ele acha que é bom para ele. A gente tem que pensar no coletivo, né? O bom do coletivo. Que são investidores. São investidores, realmente. E assim, eu queria até entrar e falar um pouco também, porque hoje tem algumas situações que são praticadas no mercado que algumas pessoas olham de uma maneira errada, digamos. Né? Hoje muitas empresas acabam sendo parceiras do condomínio, né? Dando investimento, principalmente quando o condomínio é novo, dá toda a parte de implantação dos equipamentos, ou dá um aporte, porque a empresa entende da dificuldade que se tem de fazer um bom trabalho.
e algumas pessoas acabam tendo uma visão errada da situação, né? Hoje, buscar parceria está sendo uma solução muito boa no mercado, né? Até gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque parceria saudável traz resultados positivos. Sim. Né? E é importante a gente mencionar. Parcerias, na minha análise. O condomínio é uma empresa. Então eu tenho que mostrar, e nós síndicos profissionais, de fato, temos que mostrar resultado para quem? Para o condomínio / que é o meu cliente. E quando nós temos parceiros sólidos que nos ajudam na gestão, isso vai trazer benefício para quem? Para o síndico? Não, para o condomínio. De novo, condomínio em implantação. Não tem dinheiro para nada. Não tem. E aí, não tem dinheiro para nada. Porque quando tem assembleia de instalação, nasce o condomínio, primeiro condomínio, é para o mês seguinte. Então vai ficar 30 dias o condomínio no escuro, sem câmera, sem segurança, sem nada. E nem dinheiro para comprar o enxoval. É verdade. E aí quando você contrata uma empresa parceira, a gente joga na mesa. Parceiro, empresa, o que você pode me ajudar? O caso é esse aqui, ó. Eu estou com o condomínio, a segurança está fragilizada, não temos dinheiro para pagar. O que você pode fazer? Às vezes a empresa parceira fala assim, Cardoso, Jones, Danilo, ó, a gente pode prestar serviço para vocês de mão de obra e a gente começa a cobrar de vocês daqui a 30 dias, quando o caixa tiver. Sim, e se porventura, no meio dos 30 dias, não tiver dinheiro, a gente dá um jeito também, a gente segura. E outra, o Cardozão, até pegando aí na sinceridade, né? Hoje em dia o pessoal, tô falando principalmente por causa da minha área, né? Porque quando você fala de auditoria, tem aquele clichismo de mercado que fala, tem que ser imparcial, tem que ser não sei o quê. Cara, é o seguinte, por que o síndico não pode falar que ele indica empresas? Sabe esse termo chulo que a gente vive? Mas o síndico não pode indicar a empresa. Mas ele não vai escolher a empresa que vai prestar o serviço. Ele vai indicar 3 empresas, por exemplo, para cotar um orçamento, que tenham minimamente envergadura financeira, reputação, Exatamente, né? E estruturação para atender o empreendimento. Mas a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma que é indicado. Sim, mas eu estou dizendo, Thaís, no sentido de o jeito que as pessoas polemizam às vezes, sabe? Então, tipo, por exemplo, por que você trouxe o orçamento da A, B e C? Foi porque eu preciso de 3 orçamentos. Mas para você trazer essa empresa aqui é porque você estava lá no podcast da Thaís. Eu falei, não, para eu trazer essa empresa aqui é porque ela entrega a documentação, os funcionários estão recebendo direitinho, não está financiando o FGTS nem nada do gênero. Porque hoje em dia, o que eu falo que a grande missão de vocês, na minha opinião, é um baita de um risco, né? Se você for analisar ser síndico hoje. Ser síndico é um baita de um risco. É um risco. Mas é muito alto o risco, analisando. Só que, ô Lupécio, desculpa os nossos colegas síndicos. Por favor. Às vezes tem síndico que não sabe explicar, não sabe mostrar para o morador onde que é o detalhe, né? Fala assim, morador, tem o conhecimento também. por exemplo, você fala assim para o morador, estamos numa concorrência, estamos aí numa concorrência hipotética, 3 empresas apresentou o orçamento de 40 mil, e aí teve a terceira empresa que o morador indicou, cobrou 26 mil reais. Você acha que os moradores vão nas 40 mil? Vai no 26 mil. Então, mas qual que é a composição disso? É isso que eu estou dizendo. E aí o né? síndico não tem o culhão de falar assim, moradores, vocês sabem que de acordo pelo nosso país, o regimento tributário, empresa que fornece mão de obra não pode ser simples nacional? O síndico vai ter o culhão para falar isso? E outra, não vai. Ele quer fazer o quê? Fazer a média, desculpa, tá gente? Quer fazer a média para induzir os moradores a escolher o mais barato. Estou economizando. Para vender a narrativa de estar economizando. Daqui 12 meses, aquela empresa que está no Simples Nacional quebra. E aqueles moradores que elegeram aquele síndico que economizou, vai processar quem com a ação de regresso? O empreendimento. O síndico. Simples assim. Não, mas quem que vai pagar? Então hoje você vê muitos síndicos que não querem desagradar, querem agradar. Cardozão, A gente está falando que o preposto paga, mas depende. Depende. O síndico, ele responde civil e criminal. Porque eu já ouvi muito síndico falar, eu vou levar decisão em assembleia. Mas você está levando uma empresa do Simples Nacional prestando serviço de portaria que você sabe que não pode. Mas se a Assembleia eleger, eu tiro minha responsabilidade. Não tira a responsabilidade, gente. Porque você que apresentou. Não tira. E os moradores estão cada dia mais informados, porque hoje, graças a Deus, muitos programas estão levando conhecimento, não só para a área da sindicância, mas também os moradores estão fazendo parte da informação. Sim, mas posso fazer uma parte só para concluir, viu, Cardoso? E para chegar onde eu queria explicar. O problema hoje em dia é que os síndicos que você menciona, que talvez entram por
por opção, ou de repente, poxa, ninguém levantou a mão e precisa de alguém, senão vamos abrir o portão. É tipo isso. Exato. Mas assim, se ele tem condições de buscar informação para auxiliá-lo, beleza, porque vamos falar aqui do serviço de portaria, por exemplo. Já existe uma tabela base que minimamente as pessoas têm que ter uma concepção, eu digo síndico, de na hora de cotar fazer o que você falou, planilha aberta. Salário, Custo. Tributo, encargo, indireto. Planilha de custo. Ah, mas eu tenho que pagar a supervisão? É lógico. Com certeza. Indireto e margem de contribuição. Nossa, mas minha empresa tem que ganhar isso? Cara, desculpa. Quanto mais saudável é o seu parceiro, o seu fornecedor, menor a chance de dar uma no seu empreendimento. Não existe milagre. Não E aí, entendeu? entra um comentário que eu sempre escuto, como você pontuou. Leva para a Assembleia porque vai ser aprovado e a Assembleia é soberana. Claro, a Assembleia é soberana até a página 1. Exato. Porque a partir do momento que você comete alguma ação que contraria alguma legislação, por exemplo, Código Tributário, né, tributação, quando uma empresa deixa de recolher os tributos funcionários, isso é crime tributário. Mesmo aquela Assembleia soberana que foi eleita e aprovou a mais barata, ainda assim o síndico responde, vai ser processado e vai ser condenado. Ata E a de Assembleia. não vai fazer nada. Sabe por quê? A Porque eu acho que Assembleia ele tá em fala casa. assim, bom, eu sei que não pode, mas eu vou levar lá para a Assembleia aprovar, a Assembleia aprovou, aí se vier algum processo, eu falo, mas quem aprovou foi a Assembleia. Mas aí o morador fala assim, mas você levou conhecimento dos moradores que aquilo era, né, ilegal? Que é sua Veja obrigação. bem. Que é sua obrigação? Como síndico Cara, é levar a obrigação informação. do síndico. Síndico profissional. E O síndico exemplos. profissional que não procura se informar, não procura saber das regras, das leis, né? Meu, ele vai ficar fora do mercado, rapidão. Gente, Eu vamos sempre combinar falo aqui, isso. ó. Vamos sair agora aqui na frente aqui do condomínio. Maravilhoso complexo aqui. E por nossa conta, poxa, aquela árvore aí tá fazendo muita sombra, eu quero cortar. Quem se habilita a cortar aqui? Eu não. Por quê? Eu Porque não. tem que buscar subsídio legal para fazer tudo. Então, eu volto a falar, o síndico não é obrigado. O síndico, ele tem que ter uma base de gestão. Exatamente. Né? Conhecimento. Então, poxa, eu não sei, eu vou contratar quem saiba. Vou fazer um projeto arquitetônico no meu empreendimento, estrutural. Poxa, eu não tenho base para dizer, porque não é minha especialidade. Então, eu vou buscar no mercado um especialista que me dê isso. E de busca, forma né, legítima. tem a humildade, na verdade, para poder se informar, né? Seja humilde, que de fato a gente não é obrigado a conhecer tudo. Exato. Mas eu acho que você tem que ter a humildade de olhar e falar, pô, gente, nossa, essa implantação aqui, Jones, e aí, você me ajuda com isso daqui? Pô, Danilo, verdade, pô, sabe? Então eu acho que é isso, é você realmente buscar parcerias e ter um relacionamento saudável. Exatamente. Dentro das documentações, né, que a gente está falando da questão de escolher as empresas, né, eu falo que muitas buscam as certidões, mas não é só as certidões. Você tem que buscar o histórico da empresa. Quanto tempo que ela tem aberta no mercado? Exato. Qual que é o capital dessa empresa? Porque tem muitos condomínios que contratam empresas que o capital é, 10 mil reais. E o contrato do cara é 60 mil. Vai pagar Não. o teu contrato? Não vai. Não vai. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Né? É uma análise muito complexa que você tem que fazer antes de levar as empresas para uma assembleia. Exato. Sim. Só que todos esses fatores que você pontuou, Thaís, né? Nossa, esqueci o meu nome. Nossa, É a idade. Chega a idade, é complicado. Senhora. Mas tudo que você... Só a quinta série. Mas tudo Dá que zero para ele. Só que tudo isso que você pontuou é resultado da perpetuação de eleições de síndicos amadores. Mas Culpa de quem? Dos moradores. Porque eles que elegem. Simples assim. Só que aí o morador só vai perceber a cagada que fizeram depois que a água bate na bunda, né? Quando chegar a notificação, chegar a multa. Aí sim os moradores, porque a conta sempre eles que irão pagar. Aí depois dessa pancada que eles levam, começam a verificar no detalhe as empresas. aí eu queria entrar num outro tema que até vou deixar esse tema esse é o último tema, tá, gente? Que eu não posso estender muito. Mas cursos para síndicos. Hoje a gente vê muito curso para síndico no mercado e eu sinto que mesmo esses cursos dando toda orientação, existe uma deficiência. Hoje, para você ser um administrador, você faz quantos anos de faculdade? 4 anos. Tem mais. Para você ser médico, você faz 6, Exato. 8, 10. Hoje, qual
Quanto tempo que o síndico se forma? Porque, na minha visão, posso estar errada, vocês me corrijam, vocês são especialistas de mercado. Na minha visão, o síndico, ele é um administrador, certo? Ele acaba sendo um gestor, ele tem que ter conhecimento amplo em várias áreas. E tem curso aí que oferecem 6 meses, 3 meses, 20 horas, 24 horas. Online. Gente, que absurdo! Você já está formado como síndico profissional. Exatamente, E outra, muitas vezes online. Né? Às vezes nem é a questão da formação, mas minimamente a vivência. Né, Thaís? Porque assim, eu concordo plenamente com você. E eu concordo plenamente porque quando eu me lancei para o cenário de condomínios, até 2018 era muito industrial o meu produto, e eu falei, preciso entender a cabeça do síndico, né? Todo respeito, tá, senhores? Mas assim, aí eu fui fazer esses cursos aí que o pessoal faz, né? Eu vi lá um curso, eu falei, meu Deus, né? E assim, desculpa, teve coisa lá boa, né? Que eu fui entender de legislação interna, de condomínio, edilício, associação, né? Deu para dar um bom parâmetro porque eu busquei um bom recurso, eu acho. Mas não é muito público isso. Então eu acho assim, quando você vai contratar, a gente está falando do currículo, vai para uma apresentação, mostra o currículo do síndico. Então, poxa, eu não sou um PhD em administração. Ótimo, mas quantos condomínios você tem há quanto tempo? Veja bem, no caso das associações, desculpa fazer essa referência, porque eu tenho clientes maravilhosos de associação que são presidentes voluntários, vocês já viram, e às vezes até contratam um síndico para ajudar, porque tem essa humildade, né? Tem um empreendimento mais recente que nós entramos que a presidente falou, poxa, a gente levantou a mão porque tá 20 anos igual o Danilão colocou ali, e assim, viu? E a gente entende que dá para melhorar. Não dá mesmo, aí você começa a olhar, e sabe a humildade também que o Danilo colocou do síndico, do presidente sentado do seu lado, fala, poxa, não tinha essa visão. Mas talvez ele não tinha aquela visão específica para aquilo, mas contribuiu com N fatores, né? Exato. Então, eu também acho, eu volto a falar, acho que, poxa, cara, moradores, pelo amor de Deus, 2 pontos que não pode se iludir. Primeiro, você vai comprar um negócio. Sonho é inabalável, né, senhor? Eu idealizei que eu vou comprar um apartamento no empreendimento X. Eu tô com tanta vontade de comprar aquilo que eu esqueço de analisar as linhas menores ali com fonte 6, sabe? A sede e a fome de assinar logo. Eu quero mudar, eu tô pensando no planejado e tal. Exato. Você entendeu? E depois, poxa, cara, eu entendi que o empreendimento, que o condomínio é uma empresa, e porque é um CNPJ, ele precisa estar saudável, precisa morar num lugar saudável, né? Exato. Então, eu acho que o currículo é extremamente importante nessa questão que a Thaís colocou também. Concordo com você. Acredito que o curso de síndico é muito importante, mas eu acredito que a experiência, a vivência é mais importante ainda. Sem dúvida. A teoria, a prática, ela sempre vai ser maior do que a teoria. Porque ali você vai ter uma noção. Você ali, eu já fiz curso de síndico profissional, você vai ter uma noção de como que é uma gestão condominial, as dificuldades que você vai encontrar, ela vai te preparar. Mas você só vai saber se você é um bom síndico, um bom gestor, na hora que você tiver que fechar a conta no final do mês. Exato. Na hora que você tiver que ali ajudar 340 unidades, 650, aquelas famílias que estiverem ali com os colaboradores também. Sim. Então, quando a gente fala de síndico, de curso de síndico, acho interessante, fui muito atrás. Mas quando eu cheguei lá que eu fiz tudo isso quando eu estava trabalhando. Eu tenho a minha experiência no trabalho e eu tenho também a minha experiência na vivência, na prática. Porque não é só você ter o conhecimento, não é só a pessoa chegar lá com o currículo, sou PhD nisso, sou mestrado nisso, fiz curso ali aonde, assim, tal, e você não ter a vivência. Porque a vivência, ela sempre vai ser a vivência é muito importante mesmo. Porque e o ela vai tirar de sinuca de bico, né? Eu não sei, o John pensa assim também, mas eu acho que na nossa área, eu falei isso também já algumas vezes, acho que para algumas áreas mais técnicas, a questão do talento é mais importante e tudo mais. Mas eu acho que a nossa área específica, e eu coloco para todos aqui, 80%, 70% é networking. Eu não sei, mas eu conheço o Cardozão, conheço o Danilo. Eu ligo para os, eu não sei, mas pegou fogo lá no condomínio do Danilão, vamos bater na madeira. Viu? O que você fez? Acabou, cara. Eu tenho uma visão polêmica do curso de síndico. Eu tenho. Ai, Jesus. Solta. Ai, Jesus. Como colocar aquelas musiquinhas do Marcelo, depois você coloca a musiquinha. Eu tenho uma visão bem polêmica. Como que eu vou ministrar, como que eu vou me qualificar num curso de uma atividade que sequer existe? Já começa por aí. Mentor, para eu ser advogado, OAB. Para eu ser médico, psicólogo, contador e síndico. Paciência.
o que eu recomendo pra galera? Entra no que o Jones comentou. Bagagem profissional. Exatamente. Eu acho que, no meu caso, eu trabalho há 14 anos no mercado. Comecei na administradora. Comecei na parte administrativa, operacional, depois fui para dentro dos condomínios, trabalhei como preposto, depois abri minha empresa, estou síndico. Então, ou seja, você vê várias concorrências, a galera coloca os PhD, aquela coisa toda, e na prática. Expertise de condomínio. Que, se você for pegar o nosso ordenamento jurídico, Lei Especial Condomínio de Edilício, artigo 1347, ponto. Nosso trabalho é uma questão bem específica. O cara pode ser advogado de Harvard, mas se ele não se especializar em condomínio edilício, ele não sabe de nada. Gente, eu queria trabalhar no condomínio do Cardozão também. Não é? Exato. Gente, eu não vou me estender mais, porque a gente já deu aqui quanto tempo, Marcelo? 40 minutos. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para que vocês deixem o contato de vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Vamos marcar um outro dia para a gente conversar, porque tem muito assunto para a gente abordar, né? Bastante. Deixar aqui eu fico o dia inteiro. Cardoso, só falar de condomínio. Vamos fazer a mesma sequência do início, por favor. Como que a gente pode entrar em contato com você? Se você quiser deixar os seus contatos aqui, a gente depois coloca ali para o pessoal ter acesso. Fique à vontade. Sim. Como o Cardozão ele furou o mercado pela internet, vocês me acham lá, tá? Instagram, Síndico Sincero. Ponto. Só me chamar no direct. Vamos lá, Danilo. Cardozão maravilhoso. Bom, gente, para poder me achar, LDRD, _ síndico profissional. Estou super à disposição e vamos para frente, sempre. É isso aí. Jones. Para poder me achar é Jones Oliver, né? Sindicância. Então a gente está aí junto. Obrigado, viu? Senhor? O meu, pessoal, é @JL Gestão de Negócios e Serviços, sem bombas. Tô brincando. É isso. Obrigado, viu, pela oportunidade. Imagina, mais uma nós vez. que agradecemos. E, gente, quiser saber mais, quiser mandar temas, sugerir, entre em contato com a gente e nos acompanhe na nossa rede social, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo podcast. Obrigada, gente. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.